Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, dia 3 de julho de 2022. Eu pedalo todos os dias, né? Quase todos os dias, são 5 dias da semana, às vezes 6, aqui nesse circuito da Aurora, né? Aurora Paulista, Pernambuco. Aí eu tava me dando conta que eu estou participando de uma transformação muito grande dessa cidade, né? E eu não tinha parado para perceber isso, né? Então vejam só. Esse local onde está sendo construído esse residencial está em construção. Eu acompanhei quase toda a construção disso aqui, inclusive na demolição, que isso aqui era uma fábrica que muitos moradores de Paulista da época trabalharam, né? Tinha um trenzinho, um Maria Fumaçazinho que as carregava materiais, né? Aqui é o pé da torre, né, do bueiro, chamava bueiro antigamente. Então as pessoas trabalhavam aqui. Eu cresci aqui, porque eu sou filho natural do Paulista, né? Brinquei muito aqui nesses muros, meu pai trabalhou na fábrica, meu irmão trabalhou na fábrica. E isso aqui agora se transformou, né? Que era dos Lundrigs, né? Se transformou num residencial. Como toda a Paulista está em transformação, né? Aí hoje eu pedalando aqui, me dei conta, já faz mais de um ano que eu pedalo aqui. E não tinha me dado conta que eu estou participando, né? Meus olhos estão participando de uma transformação dessa cidade tão importante, né? Para Pernambuco, Paulista hoje atualmente, 2022, é a nona no PIB, né? Mas já foi, se não me engano, a terceira. Não sei se chegou a ser a segunda. Então, ó, isso é muito interessante. Aqui, ó. Algumas coisas da fábrica está sendo preservada, né? Como um patrimônio histórico, né? Que é justo, né? E muito legal isso. Aí me dei conta agora que eu estou participando dessa transformação, inclusive na demolição do muro da fábrica. Eu tenho uns tijolos que eu peguei de lembrança. E até eu tenho um espaçozinho festa, eu coloquei ele lá. Vou mostrar para vocês quando chegar em casa. Aguarde aqui no mesmo vídeo, eu vou mostrar o que é que eu fiz com o tijolo. Lá, gente, vamos lá. Como eu pedalo na região que está construindo lá o residencial, né? Eu quase todos os dias estou lá, como falei no início da filmagem, né? Dessa história que eu estou contando a respeito de Paulista, né? Então eu encontrei esse tijolo, veja só, estava pedalando e encontrei esse tijolo. Aí vocês observam aqui, tá vendo? CTP, Companhia de Tecidos Paulista, e a data de fabricação do tijolo e provavelmente da construção do muro da fábrica, né? Então é interessantíssimo. E outra coisa interessante nesse tijolo é o peso dele, né? Eu trouxe a balança aqui para pesar, né? E ele chega a 3,4 kg. Aqui, ó. 3,4 kg. Um tijolo, 3,4 kg. Imagina aqueles pedreiros da época, né? Lá em 1942, montando essa construção. Cada tijolo, 3 kg. Você pega no tijolo, é um peso. Se você comparar com os tijolos de hoje em dia, é muito interessante. Então esse tijolo aqui vai ser mais uma coisa que eu vou deixar guardado. Eu estou fazendo a recuperação dele, já tirei aqui um monte de cimento dele, estou limpando, vou limpar, vou lavar, vou invernizar e vou tentar deixá-lo em algum local, né? Como eu fiz, né? Vocês vão ver aí no meu espaço festa, né? Eu fiz um monumentozinho com esse tijolo, e foi da época que estavam destruindo o muro, né? Então tem muita relíquia lá nessa área, e eu achei interessante o tijolo desse ficar jogado, certo? Então vamos lá, vamos seguindo o vídeo para a gente ver mais coisas interessantes a respeito da formação da cidade do Paulista em torno dessa fábrica. Vamos lá, vamos seguindo. Bom, gente, como eu falei, né, eu peguei os tijolos lá da fábrica, né, guardei como lembrança e fiz aqui, ó, trouxe, né, todos esses tijolos são da fábrica quando destruíram o muro. Aí tá aqui, ó, CTP, Companhia de Tecido Paulista, e o tijolo datado de 1942. É muita história, né? Muito legal. Tá aqui no meu espaço festa, né? E ficou como uma lembrança, né, da fábrica. Uma lembrança muito legal da fábrica. Aqui o espaço, né? Tô fazendo essa filmagem à noite, por isso que tá assim, né? E tá aqui, ó. Legal, né? É uma lembrança que vai ficar eternizado aqui, né? Para sempre, né? Nesse espaço. Enquanto o espaço tiver, ele está aqui. A gente, depois de realizado o trabalho lá de limpeza do tijolo, né? Ele ficou aqui, né? Fiz o suporte, coloquei ele na parede aqui da minha casa do Jaga.
tijolo de 80 anos, né? Datado de 1942, está grafado no tijolo, e 3,4 kg. Né? Aí a gente sempre brinca, né? O pedreiro que colocou, que fez aquele muro, ele sofreu um bocado. Aí vamos lá, eu vou mostrar outras coisas aqui. Esse quadro aqui é um quadro que eu adquiri, esse eu não fiz, mas tem muita coisa minha aqui também que eu fiz. Né? Isso aqui é uma coleção de dólar comemorativo, né? São moedas raras de dólar norte-americano. Né? Isso aqui é um punhal com cabo de prata, eu circulei com algumas moedas em alguns países e no Brasil também. Aqui tem moedas portuguesas e moedas brasileiras, né? Antigas. Aqui é uma coleção do real, a primeira e a segunda geração. Né? Só está faltando lá em cima, aquele espaço lá é aquela de R$ 1, todo de prata, porque logo em seguida, na segunda geração, veio com prata e rodeado desse material que parece bronze, né? Mas aqui não é bronze. Aqui outras moedas raras, comemorativas brasileiras, algumas notas, né? Também brasileiras. Por aqui vai, né? Moedas de outros países, alguns que eu visitei e outros que me deram de presente. Aqui são moedas antigas do Cruzeiro e Cruzado Novo e Real. São bem antigas essas moedas. Aqui as comemorativas das Olimpíadas no Brasil, né? E aqui algumas moedas de outros países também. Mas o destaque está ali. Nosso tijolo da fábrica da Companhia de Tecidos Paulista. E nós vamos daqui a pouco fazer um resumo sobre a história de formação dessa fábrica e da família Lundgren. Vamos acompanhar. Bom, gente, e para poder entender o presente, a gente tem que se remeter ao passado, buscar um pouco da história de Paulista. Né? Então, Paulista é uma invenção, né, dos Lundgren. Tanto o passado como o presente. Então vamos lá, como é que tudo começou? Como é que essa saga dos Lundgrens começou? Em 1855, desembarcou aqui no Porto do Recife, vindo da Suécia, Herman Theodor Lundgren, com 20 anos de idade. Um jovem, né? Se a gente se remeter aos tempos de hoje, um jovem. Ele começou sua vida lá como tradutor, né, no próprio Porto, né, e depois passou a exportar couro e pólvora, onde ele fez fortuna. Em 1904, ele comprou uma pequena fábrica de sacos, né, sacos de embalar açúcar, café, né, e a transformou na fábrica esta que a gente vê hoje, que é a Fábrica de Tecidos Paulista. E essa fábrica, a partir dele, né, juntamente com os filhos, né, se transformou na maior indústria têxtil do Brasil. Essa é a verdade. A Fábrica de Tecido Paulista, essa que a gente vê hoje aí, né, só em memória, agora sendo preservada, ela chegou a ser a maior fábrica têxtil do Brasil. Os seus artigos, os seus tecidos eram vendidos inclusive para a Europa. Né? Entre a década de 40 e 60, né, 1960, a fábrica empregou cerca de 20 mil operários, quase toda a população de Paulista, da cidade de Paulista, na época. Ele saiu, né, para poder ter os funcionários, eles saíam recrutando trabalhadores em todo o Nordeste. Tá certo? E a promessa era a promessa na época de bom emprego. Né? Então existem alguns relatos interessantes que para atrair os trabalhadores, esses recrutadores, né, a nome dos Lundgrens, eles chegavam nas cidades, né, e diziam que aqui em Paulista os chafarizes, que é aquelas coisas, aqueles não existia com pesa nessa época, claro, mas tudo saía dos chafarizes, né, jorrava água. Eles diziam que nesses chafarizes, na cidade de Paulista, jorravam leite e que existiam, né, barreiras, né, montanhas de cuscuz.
Veja que coisa assim, mas na época as pessoas acreditavam. Eu trago para vocês um fato bem interessante, que eu sou filho natural de Paulista. Né? Meu pai dizia isso para a gente. Meu pai era do Rio Grande do Norte e ele relatava isso para a gente. Que ele veio para cá motivado por essas coisas que falavam. Né? Vivia uma vida sofrida e veio para cá, para Paulista. Aqui casou, né? Conheceu minha mãe aqui. Minha avó era da Paraíba, né? E veio para cá. E minha mãe já nasceu em Paulista, igual a mim. Meu pai conheceu ela aqui, casou e tiveram 8 filhos. Né? Então, recrutado esse pessoal, então houve um aumento da população de Paulista. Né? A fábrica já começou a dar contorno a Paulista de cidade. Né? Começou aí, a população começou a crescer. Né? Paulista, na época, era um pequeno distrito agrícola de Olinda, era vinculado a Olinda, não era cidade ainda, era um distrito, né, de Olinda. E eles transformaram com essa transformação da fábrica e esses empregos gerados, ela saiu de distrito para uma vila operária, uma grande vila operária. Né? Eles começaram a fazer casas, né, em Paulista para poder colocar esses operários. Né? As casas seguiam uma hierarquia, né, de acordo com o grau de instrução e de importância do trabalhador. Então, cada localidade tinha a sua casa e a casa, de uma certa forma, tinha a sua hierarquia. Então, em algumas localidades moravam aqueles funcionários que tinham, de uma certa forma, um alto escalão, e em outras casas, aqueles funcionários, na época, né, que tinham menor instrução e eram menores na hierarquia. Né? Então, eles seguiam isso. Né? Aí, na época, com esse desenvolvimento, foram criadas estradas, ferrovias, um porto particular para escoar a produção, que é aquele Porto Arthur, né, que se chama. Quem é que não conhece aquele porto que tem lá, a gente indo lá para Nova Cruz, a gente sai dele, né, que é o Porto Arthur. Né, que eles fizeram aquele porto para escoar a produção. E existia também um aeroporto particular, que fica ali em Maranguape. Quem conhece Paulista sabe que em Maranguape, ali naquele terreno, era um aeroporto particular, onde desembarcavam personalidades, né? Empresários amigos dos Ludwigs e até Getúlio Vargas, então presidente na época, né? Desembarcou ali naquele aeroporto. Então, na verdade, gente, tudo era controlado pela família Ludwig. Né? Paulista muito rica em águas. Né? Quem não conheceu, quem veio para cá há uns 40 anos atrás, conheceu. Paulista, os rios eram limpíssimos. Né? Então, Paulista era rica em água, um manancial de água muito grande e era controlado por eles através de vigilantes, né? Para não contaminar essa água, pois a população fazia uso dessa água para beber e para outras necessidades. Né? Então, como eles controlavam tudo, então tinha ambulatório médico gratuito, né, para os funcionários, feiras de alimentos, sessões de cinema, existia um cinema, como existe ainda, mas está acabado. Ninguém depois, as prefeituras não cuidam, né, os prefeitos não cuidam desse cinema. Né? O horário das festas também era controlado, então tudo era extremamente controlado pela família Ludwig. Né? Então os Ludwigs também patrocinavam todo tipo de lazer, né, da população, tais como jogos de futebol. Quem não se lembra que naquele estádio antigo, no estádio que existe hoje, o Ademir Cunha, existia um estádio antigo chamado Campo do Paulistano, que era lá que eram realizadas as partidas de futebol, mas nos bairros também existiam times de futebol e tudo ajudado por eles. Né? Então, no Jardim do Coronel, que vai ser mostrada aí uma filmagem, tinha festa, né, de Natal, né, as festas, também eles comemoravam o Carnaval, festa de São João. O Jardim do Coronel, inclusive, era aberto todos os domingos para
os trabalhadores se divertirem. Lá tinha animais exóticos, enfim. Né? Então, tem todo esse contexto na criação da cidade de Paulista. Mas outras coisas interessantes aqui sobre os Lundgren, né, de toda a sua história em Paulista, né, e da construção da cidade, é este casarão aqui. Este casarão que fica no centro de Paulista, né, e abriga aqui um jardim chamado Jardim do Coronel. Tá certo? É imenso, no centro de Paulista. Isso aqui foi a residência da família Lundgren, quando estavam estabelecidos e vivos aqui em Paulista, né? Eu falo vivos os patriarcas e as matriarcas, né? Os pioneiros. Frente é outro prédio interessante que, se não me falha a memória e se não me informaram bem, né? Isso aqui foi a primeira Casas Pernambucana, a primeira loja que os Lundgrens, né, começou a vender os seus artigos. Hoje o prédio é uma agência do trabalho aqui em Paulista. Olha que prédio, casa bonita, né? Então, isso aqui foi a primeira loja pernambucana que voltou a ser reativada novamente, né? Então vamos seguindo, eu vou indo para mostrar a vocês a igreja, né? A igreja matriz aqui de Paulista. Bom, gente, como eu mostrei também no vídeo, né? A primeira Lojas Paulista, né? Que foi uma loja criada pelos Lundgrens para vender os seus produtos, a população mesmo de Paulista, né? Os Lundgrens criaram essa loja paulista e, como essa loja ela deu tão certo, eles a transformaram em Casas Pernambucanas, passando a vender, né, em Pernambuco e em alguns estados do Brasil. Quem não conhece as Casas Pernambucanas, né? Que até agora ela tem agora algumas filiais dela de novo, né, voltando aí no Recife. Eu vou mostrar a igreja para vocês, né, que é outra marca aqui, né, dos Lundgrens em Paulista. Essa é a igreja matriz, né? Igreja muito bonita, de pedra, feita de tijolo, né? Veja a imponência dessa igreja. Então ela está localizada no centro mesmo de Paulista. Sobre essa igreja existem algumas histórias assim, que eu não vou adentrar aqui, vocês encontram isso, né, lá no YouTube, ou algum historiador deve ter falado. Existem algumas histórias da formação dessa igreja. Dizem que a igreja tem o nome de matriz, né, Santa Elizabeth, por conta da matriarca. Mas eu não vou adentrar nesse detalhe porque eu não tenho a precisão da informação. Beleza? Outro fato interessante nessa questão da formação de Paulista e de tudo que os Lundgrens traziam e davam aos seus funcionários, eu escutei alguns relatos de alguns historiadores que era pouco investido na educação. Talvez isso seria uma forma, né, de controle total da população e para que eles não perdessem as rédeas. Então a educação era uma coisa que para eles era, pelo menos para os funcionários e filhos do funcionário, era uma coisa secundária, né? Essa forma patriarcal dos Lundgrens dirigir Paulista, ela só veio a ser questionada na década de 1940. Né? Aí que veio a criação do Sindicato dos Tecelões, né? O qual os Lundgrens não conseguiu evitar, né? Mas eles deixaram fazer, mas eles tinham controle, né? O sindicato, de uma certa forma, tinha uma certa reserva, mas o sindicato foi feito. Aí tem um relato interessante, né, histórico, que esse sindicato ele seria construído em frente à fábrica, aquela fábrica que fica no centro, que hoje é o Northway, né, onde está o Shopping Northway. Ali era uma das fábricas, que eram duas em Paulista, né? Mas os Lundgrens se impuseram a fazer o sindicato de frente à fábrica, né? E ali eles construíram
o maior templo católico de Paulista, que é aquela igreja de pedra, a Santa Isabel, que corresponde em latim ao nome da matriarca dos Lundgres, né? Dona Elizabeth Lundgren. Então, o sindicato ia ser construído ali, onde era a igreja. Mas aí os Lundgrens mostraram sua força e não deixaram, e fizeram a igreja, né? Com isso, né, a sede do Sindicato dos Tecelões ela foi transferida e ela fica hoje em frente ao Cinema Municipal de Paulista, né, que agora é o Teatro Paulo Freire. Então, se vocês observarem, o Sindicato dos Tecelões fica bem na frente, tá certo? Outro fato interessante é que a construção dessa igreja ela teve início em 46 e só veio terminar em 29 de junho de 1950. Então, aproximadamente aí uns 4 anos de construção, né, da igreja, né? Com isso, né, com essa construção da igreja, essa imponência, os Lundgrens mais uma vez demonstraram o seu poder, né? Aí vem outro relato também, como essa igreja, ela tinha o nome, né, de Santa Isabel, que em latim eles colocaram esse nome em associação a Elizabeth, né, a Dona Elizabeth. Então, o povo de Paulista da época tinha uma certa reserva em venerar essa santa, porque eles discordavam que a mãe, a matriarca, a Dona Elizabeth Lundgren, fosse santa, né? Então, existiu no começo uma reserva muito grande com relação a isso, tá certo? Então, mas eu quero enfatizar aqui que Frederico e Arthur Lundgren eles tinham o status de coronel, né? Eles tinham o status de coronel. Então é outro fator muito interessante desse poderio, né, dos Lundgrens em Paulista. Bom, gente, para finalizar, né, mostrar aqui para vocês as três torrezinhas, né, as 3 chaminés onde era situada a fábrica Aurora, né, que era da Companhia Tecido Paulista, que se transformou nesse condomínio aqui, Condomínio Aurora, né? Aqui tem vários condomínios e vários nomes, né? São 3 chaminés, tá? E vou mostrar também o da fábrica Arthur, né? Que se transformou no Shopping Northway e também está fazendo condomínios também verticais. Bom, gente, aqui estamos, né, no local onde era situada a fábrica Arthur. Né? Vocês percebam, vou mostrar para vocês, só preservaram apenas uma chaminé, que eram 3 igual àquela lá da fábrica Aurora, que vocês estão vendo aí ao longe. Ali na frente da igreja, a torrezinha da igreja. Como nós falamos, né, que ia ser construído o sindicato na frente, mas os Lundgrens se impuseram e construíram a igreja, né? O sindicato ficou em outro local. Preservaram um outro espaço ali, um outro pedaço da fábrica. Ali vocês veem lá a parte da construção, né, do condomínio vertical, né, que também está se construindo. Fizeram o shopping e fizeram o condomínio, né? Eu fiz todo esse trajeto de bike. Todo o trajeto eu fiz de bike, né? Vamos lá, a gente ver. Dar uma caminhada aqui, mostrar para vocês a única coisa que se preservou, né? A história mesmo não se preserva, essa é a verdade. O patrimônio histórico, eles não ligam. Porque, você ter ideia, na bandeira de Paulista, o símbolo é essa torre. São as chaminés. Olha, a única coisa também que se preservou foi aquele pedacinho ali. Então, é uma história muito rica, né, de Paulista. Precisa ser contada, precisa ser mais preservada. Então tá aí, um apanhado bem legal de
como surgiu o Paulista e como ele está hoje. Bom, gente, para a gente encerrar essa síntese, né, que eu estou fazendo aqui de apanhado sobre os núcleos, né, então, o que vai fazer a decadência de todo esse patrimônio dos núcleos, né? Ele se inicia com a morte dos coronéis. Essa é a verdade. Então, quando os coronéis morreram, né, eles tiveram muitos filhos e reconheceram quase todos. Essa é a verdade. Então, a família Lund, ela é muito grande. Então, essa partilha, ela se tornou-se complexa por conta dessa quantidade de herdeiros, né? Aí gerou uma grande lide, né, uma lide jurídica, né, para poder se resolver o que é de quem, qual quinhão cabe a cada descendente, né? Então, é uma coisa que ficou muito complexa mesmo. Aí vieram também com isso muitos processos trabalhistas, né? Também outra questão da decadência da fábrica, ela vem com o surgimento de novas tecnologias, né? A qual a fábrica de tecido paulista ela não conseguiu acompanhar, né? E o que fez ela fechar. É um somatório de coisas, né? Então, se você observar, não foi só a Companhia de Tecido Paulista que fechou. Aquele Cotonifício, Odon, Ferreira de Melo, acho que o nome é esse, também fechou por conta desse sucateamento, né, da própria fábrica, não acompanhar a tecnologia, então a fábrica veio junto, né, a ruir. Né? Hoje, quase todo o patrimônio está na mão de especulação imobiliária. Basta a gente ver aí no vídeo, né, o que aconteceu hoje com a fábrica, né, se transformou a fábrica, aquela que, a principal que fica no centro de Paulista, ela se transformou no Northway. E estão se fazendo muitos condomínios, né, verticais dentro dela, né, ligado ao shopping. E também a Aurora, né, com aquele condomínio lá da Aurora que vocês viram aí pedalando, né? Então, tudo em Paulista hoje, né, todo o patrimônio de terra, e ela se transformou numa grande especulação imobiliária. A Companhia de Tecido Paulista ela veio fechar mesmo suas portas em 1986. Né? Na época ela só contava com 1.000 funcionários. Né? E o interessante é que as lojas pernambucanas, né, ela surgiu novamente. Né? De um ano para cá, nós estamos em 2022, eu acho que foi no ano de 2019, 2022, 2021, ela já surgiu algumas filiais delas aqui em Paulista, né? As lojas pernambucanas, né? Que nasceu das casas paulistas, né? E é uma criação dos núcleos. Né? Então, gente, a história de Paulista é essa, uma história muito bonita, né? E eu espero aí que se preserve a memória dos núcleos, né? Porque não existe, a história de Paulista não consegue se desassociar da história dos núcleos, porque tudo surgiu a partir deles. Né? Então, isso é muito interessante, que muita coisa seja preservada e que alguns prefeitos, alguns políticos, eles venham a resgatar essa história bonita de Paulista, né? E trazer isso, tentar, de uma certa forma, isso trazer recursos para a nossa cidade, explorar isso, né, de forma turística, cultural, né, isso aqui é importante. Então, uma história muito bonita, contada aqui por um filho de paulista que se orgulha dessa terra. A terra, a cidade dos eucaliptos. Né? Então, fica aí, né, isso aqui para que vocês tenham como referência, deixando aqui também registrado que as escolas deveriam explorar essa questão da história da cidade do Paulista e levá-las para as nossas crianças, né, nas salas de aula. Né, isso é muito interessante.
Um forte abraço, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o entendimento de vocês sobre a nossa linda cidade do Paulista. Valeu!